E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui a nutricionista Maria Clara Rosa. Seja muito bem-vinda. Quando a gente se ama, a consciência vem por consequência. E novamente, de novo, hoje com sono, a minha musa da podosfera, a doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda. O melhor momento é agora. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos começar esse papo saudável de hoje com um tema muito especial. Vamos falar sobre ela, a sexta-feira, que a gente chegou numa parte do ano que virou a sexta-feira do ano, né? Agora tudo é o ano que vem, tudo é só depois do Natal, só depois do Ano Novo. E isso também se aplica às nossas sextas-feiras do decorrer do ano, né? A gente sempre quer postergar, a gente sempre quer deixar pra amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, aquilo que a gente pode começar hoje. E uma das coisas que a gente sempre faz na sexta-feira ou no final do ano é adiar aquela dieta, aquela alimentação saudável, porque a gente vai ter aquela festa, a gente vai ter aquele churrasco, a gente vai ter aquele evento que a gente não quer abrir mão das guloseimas, das comidas gostosas, das bebidas gostosas, ou de comidas que a gente nem gosta, mas as pessoas que estão ao redor ali estão comendo, e a gente vai comer também, só pra fazer aquele social. E o papo de hoje é sobre isso. O que a gente deixa pra amanhã daquilo que a gente pode fazer hoje. E será que agora é a hora da gente começar uma dieta, começar um planejamento? Já que a gente falou no episódio 21 com a Cris Fit, né, sobre planejamento saudável, a gente já levantou umas bolas ali sobre o planejamento que a gente tem que ter para nossa alimentação ou algumas dificuldades que a gente tem. Será que agora é a hora da gente começar o planejamento? Da gente começar uma alimentação saudável? Eu sempre falo com os pacientes, na hora que você toma essa consciência da necessidade de ter uma alimentação saudável, de fazer uma atividade física, o melhor momento é agora, é hoje. Não é esperar a semana que vem, não é esperar o mês que vem, o ano que vem, né? Então, se a gente puder começar agora, é o melhor momento. Porque é agora que a gente tá ali tomando a consciência da necessidade. Então, não vamos esperar ficar doente, né, ou ter qualquer problema para poder começar. E também não vamos esperar ter que virar essa página de ano aí, né, essa página do caderno para ter que começar. É lógico, fim de ano é muito mais difícil ter um planejamento alimentar. Você fala assim, não, vou comer arroz, feijão, cenoura e alface. Porque nem sempre no local que você vai almoçar ou jantar vai ter esses alimentos. Mas no momento que você tiver como se planejar, comer mais verdura, mais legume, conseguir não exagerar nos alimentos, já é uma forma de você estar tendo uma alimentação saudável. Não é, Maria Clara? Exatamente. Eu acho que sempre é o momento, né? Na verdade, eu acredito que isso tenha já que fazer parte da pessoa. O problema é que as pessoas, elas acabam achando que precisam relaxar. Então, relaxar é você não prestar atenção. É você não pensar sobre aquilo, né? Não quero saber o que eu vou comer, o que eu vou beber, eu não quero saber a hora que eu vou acordar, eu quero que o mundo acabe em barranco. Isso, agora já era, tem muita confraternização, come, bebe, e elas sentem isso como relaxar, né? Tô livre, não tenho que pensar, não tenho que ficar colocando regras. Como se a alimentação ou a dieta, pra muitos, fossem regras, né? Sacrifício, não, né? Eu tenho que abrir mão de comer aquilo que eu gosto pra poder seguir aquele passo a passo que a médica, a nutricionista determinou. Exatamente. Seja por conta da minha glicemia, por conta da minha pressão, por conta do peso. Sim. Ou por conta só de evitar complicações mesmo, evitar problemas, né? Evitar ganho de peso, evitar glicose alta. Então, assim, algumas pessoas têm essa consciência, já foram conscientizadas por alguém ou escutando aqui o podcast já tomaram essa consciência, mas acham que no final do ano não é hora de começar. Exato. Né? Mas a gente pode dar algumas dicas aqui para poder ajudar essas pessoas a pelo menos evitar os exageros no final do ano para conseguir começar a seguir um plano alimentar, né? Pelo menos assim que voltar à rotina, conseguir voltar aí já bem, né? Já tá bem, não tá acabado de tanto comer ou de tanto beber, né? E isso qualquer um pode fazer, qualquer um. Porque é bom senso, né?
É bom senso. É você ser capaz ali de saber que você tá cheio ou de fazer boas escolhas. Qualquer um sabe fazer boas escolhas, Sim. né? O básico as pessoas sabem. Então é importante ter uma reflexão, mesmo que muito pequena, né? Aquele lado do autoconhecimento, né? Que a gente fala desde o primeiro episódio. Sim. Se autoconhecer, né? De, poxa, será que dá pra comer isso? Eu fico pensando, puxando o retrospecto dos episódios, na questão da quantidade. Nada é proibido na alimentação, dentro de uma dieta ou não, a não ser que você tenha realmente uma restrição alérgica ou uma... Olha, eu não posso comer isso porque isso daqui vai me matar, mas já tá no autoconhecimento, olha, eu não posso comer isso. Ou vai me fazer passar muito mal, né? Então, pra que você vai comer? Ou pra que você vai comer ou beber aquela quantidade que você sabe que vai te fazer mal? Então, aí já é sobrevivência, né? A pessoa tem que ter ali aquele pensamento de eu quero viver, eu quero estar bem. Eu quero aproveitar as festas de final de ano, eu quero aproveitar meu final de semana, então, pô, eu não posso comer até explodir. Sim. Né? Eu não posso comer até passar mal, porque na hora que eu passo mal, eu não consigo aproveitar a festa. Não consigo aproveitar o encontro com as pessoas, né? Conviver. Ou muitas vezes vai se arrepender, e geralmente acontece com pessoas que estão no processo de emagrecimento, né? Então tem aquela sensação de fracasso, aquela sensação, nossa, agora vou jogar tudo pro alto e tal, e não consigo. Cara, você me fez lembrar um negócio. No episódio 1, a Thaís levantou a bola. Não é recomeçar, é continuar. Então, às vezes fica até essa dica, olha, do primeiro episódio do ano pro último episódio do ano, né? Fica aquela dica de, pô, comi pra caramba na ceia, vou jogar tudo pro alto. Vou abandonar a dieta no final do ano. Não, pô, continua. Você não conseguiu comer naquela refeição ali, pô, na próxima refeição, faça melhores escolhas. Ou tente compensar isso, né? Porque as situações vão acontecer sempre, né? As festas. Então isso não pode ser um pretexto para que você jogue tudo isso pro ar ou... Abandone, né? Abandone e tal. Então você pode fazer parte do evento e depois você pode tentar compensar isso. Eu comi um pouco no dia 24, à noite, na ceia, comi muito. Então no dia 25 você pode... Maneirar um pouquinho, né? Se perceber mesmo, né? Às vezes, assim, tentar ver primeiro o que vai ter de alimento, né? Qual que você gosta mais, qual que você não gosta tanto, que você pode abrir mão. Eu tenho uma dica boa dessas aí, que é legal, que a gente fala pros pacientes. Você contar exatamente, porque no Natal é peru, é tender, é sempre 2, 3 opções de cada item. É muita coisa, uma mesa muito farta. Sim. Então você conta ali, vamos supor, tem 10. E você sabe que isso acontece, gente, acho que em qualquer família. Sobra muito e sobra pro dia 25. Então você não precisa daquela sensação de que você precisa comer tudo. Você pode escolher uns 5. Vou pegar esse arroz, vou pegar o tender e vai montar ali seu prato. Pronto, tranquilo, né? Sem muita fúria. Ai, vou ficar sem comer ou só vou comer, é Natal e só vai ter no Natal, não sei o que. Que acaba. Até mesmo doce. Tem lá a rabanada, tem os doces típicos e tal. Então tem o bom senso mesmo. Eu fiquei pensando uma coisa agora aqui. Por que as pessoas não fazem comida de Natal no decorrer do ano? Pra tirar aquela coisa de, não, isso daqui eu só como no Natal. Eu tenho que comer aqui tudo porque só vai ter no final do ano de novo. Pô, não, meu, você pode ir no supermercado ali e fazer aquela saladinha de Natal no decorrer do ano. Você pode... comprar a carne que você tá acostumado a comer no Natal. Ou fazer o doce. Mas tem aquela questão, né, de tradição. Isso também é muito... às vezes alguém que faz, né? Não é você, tipo, a avó que faz. Pô, vai na casa da avó. A gente tem muito vai visitar isso seu parente e fala assim, pô, vó, tô chegando. Faz aquela saladinha que a senhora faz no Natal. Não, mas é do Natal, meu filho. Não, vó, eu sei, mas é só comer alface. Rola de fazer esse final de semana. Porque aí você chega no Natal e acaba comendo menos. Fiquei pensando na torta agora aqui. Pô, tá certo que a torta é a avó que faz, mas até hoje eu não consegui fazer a torta igual. Mas... Você sabe que tem até um ritual em casa, é muito gostoso. Minha família é em Bragança, mora uma do lado da outra e tal. E aí começa a produção do doce. Chama crúsculo, é um doce italiano que veio da família, aquela coisa toda. E aí começa, aí, lota a casa da minha avó. Fica todo mundo participando daquilo. É uma coisa, um ritual mesmo, uma coisa da família. E todo mundo chega e fica na cozinha e frita e... Sabe? Aquela coisa, né? Que tem toda uma tradição. É questão mesmo de tradição, cultura. Tem muito isso no Natal, né? E isso é saudável. Muito saudável. Também. Poxa. É lindo. Uma vida saudável não é só comida, não é só médico, não é só atividade física.
Tem a saúde mental também, essa coisa de você reunir com a sua família, de reunir com seus amigos, de, pô, deixa eu abraçar meu amigo aqui de 20 anos e falar assim, pô, cara, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pô, eu gosto de você. E aí a comida se torna mais gostosa, né? Muito louco isso. Então você vai comer aquilo num outro momento, talvez não seja tão gostoso. Então estar lá com a família comendo o crúsculo, no caso, faz um sentido enorme, né? É muito melhor, Verdade. né? Tem o amor ali envolvido. Exatamente, tem o amor. Exatamente. É bem legal. Muito bom, né? Mas mesmo tendo esse envolvimento familiar, esse rito social que a comida representa, também depois ali de bater o papo e tal, você não precisa comer até acabar. Nada impede o bom senso de estar ali. Nada. Não precisa exagerar. Nada. E se tem, assim, algumas opções, igual você falou, que tem sempre muitas opções, se você pode escolher ali as opções que sejam com menos gordura, com menos açúcar, né? Equilibrar o seu prato para ter um carboidrato, para ter uma proteína, para ter uma fibra, ou seja, para ter ali um arroz, uma carne, um feijão, um legume, uma verdura, né? Ser equilibrado mesmo no Natal. Dá pra ser equilibrado. Dá pra ser. É uma questão de escolha mesmo. Na casa dos avós do Felipe, a gente tem criado um hábito de fazer pelo menos os tiragostos saudáveis, né? Assim, E aqui em casa também, quando a gente vai fazer algum encontro, alguma festinha, chamar os amigos e tal, normalmente os tiragostos são palitinho de cenoura. Delícia. Aí tem 2 molhinhos, né? Tem um molhinho de uma maionese light, né? Que é uma maionese com cebola. Com temperos, né? E ervas, né? Assim. E tem um molhinho que é de limão com orégano e sal, né? Que aí fica mais neutrozinho ali. E que fica uma delícia. Fica. Né? Outra que a gente tem feito é o tomatinho cereja com uma folhinha de manjericão e um pedacinho de queijo. Delícia. Né? E assim, Nossa. Dá pra fazer com pepino também. dá pra fazer. A gente já fez palitinho de pepino pra poder passar. Como chama? Aquela pasta árabe. Coalhada. E mesmo tudo, né? Babaganuche. As comidas árabes são boas pra fazer Pra também, tirar né? gosto, Se a gente for pensar, é bem equilibrado. É Tem bem equilibrado. O baba ganoush lá, que é o de berinjela. A coalhada, que vai ter um pouquinho de gordura e um pouquinho de proteína. Sim. Tem a pasta de grão de Grão bico, de né? O bico, que é hummus, que delícia. vai ter proteína Hummus, vegetal, que vai ter um pouquinho de carboidrato, fibra e tal. E vai ter o pãozinho ali, né? Que é mais leve, né? Assim, ele não enche tanto, Não. mas ele satisfaz ao mesmo tempo. Então dá pra você comer menos carboidrato e mais equilibrado ali. Exatamente. E tem o quibe, né? Que também vai é ser ótimo. proteína com grão que tem fibra, né? Sim. Então é bem uma boa ideia mesmo. Como é que é? É o triguilho com tipo um vinagrete? Tem a saladinha, o tabule. Tabule, né? É delícia. Às vezes o ouvinte tá assim, mas cenoura, como tira gosto? Olha, a quantidade de gente que chegou aqui em casa com preconceito desse tira gosto, já teve encontro aqui em casa, da gente fazer 2 kg de cenoura e sumir. Aí você fala assim, mas as outras coisas estavam ali. A pessoa devorou a cenoura com um molhinho ali. E sobraram as outras coisas. Né? Não, a cenoura é Crua, muito cenoura legal. crua. Eu mando Faz de em lanche pro palitinho. João na escola. Ah, palitinho. Olha. Ele adora. Ele ama comer cenoura. Cenoura é fácil, né, gente? Sim. Cenoura é... Ovinho de codorna também é uma boa de tirar gosto. Também. Que é gostoso, até criança gosta também. Sim. Então dá pra poder ter tiragostos deliciosos Dá. e bonitos também, né? Tipo, faz Sim, uma mesa bonita sim. ali. Colorida, né? Dá pra uma mesclar, vida, né, né? gente? Dá pra ter isso e depois o tender, o peru. Dá Sim, pra você sim. ir casando ali. E aí as pessoas já chegam com muita fome, porque não deu tempo de comer nada em casa, né? E já fica ali como aquela entradinha ali nutritiva, né? Que a pessoa não vai ficar com peso na consciência, e não vai estar com tanta fome pra devorar o prato principal depois. Exatamente. E por falar em prato principal, isso me fez pensar, né? Às vezes a gente, no final do ano, às vezes não, né? No Brasil, por mais que a gente veja neves nas árvores de Natal, Papai Noel todo encapotado, no Brasil é muito quente. Então, comer comidas pesadas num calor, os ouvintes do Rio, os ouvintes do Norte, Nordeste aí, vão saber mais ainda, né? Tipo, é 40 graus na sombra. Então, é 40 graus dentro do ar-condicionado, se bobear. Todo calor humano, né? Então, poxa, se comer comidas pesadas dá essa sensação de mal-estar pós-alimentação. Talvez uma alimentação mais leve traga um bem-estar maior no final dos eventos. Às vezes pra você conseguir curtir mais tempo, né? Junto com as pessoas, não dar aquele sono e ter que deitar pra dormir. Comer e bodar, né? Comi. Aqui, tchau. Tô aqui, não, tô
passando mal aqui, Daí vou... bebe, daí já era. Aí bebe, já era, né? Você já comeu comida pesada, mais o álcool, por mais que a gente fale, não, vamos lá, uma taça de vinho só, 2 taças, não, vamos só meia garrafa. Na hora que você vê, você tomou meia caixa de vinho sozinho e, pô, não tem fígado que aguente, né? Não. Uma outra dica boa também é pra quando você for receber alguém em casa ou até pra poder fazer junto com as outras pessoas, é fazer um suco de limão bem geladinho pra poder receber as pessoas, né? Então, assim, na hora que a pessoa chegar ali morrendo de sede, calor e tal, você oferecer um suco de limão geladinho, né? Se for colocar açúcar o mínimo possível ou deixar livre ali pra pessoa colocar adoçante, açúcar ou nada, né? Aqui em casa a gente toma sem nada, toma água Eu com tomo puro limão também. mesmo, né? Porque limão é azedinho, o gostoso dele é assim, né? É. Mas nem todo mundo gosta. É. Você vai servir ali uma água com limão, a pessoa vai achar que você tá mandando ela embora, né? Mas eu lembro desde pequeno, tem um desenho da Turma da Mônica, que o Cebolinha ia apanhar da Mônica e ele pede o último desejo pra ele. Eu quero um picolé de limão. Aí a Mônica trazia um picolé de limão, ele, não, esse picolé tá doce, esse picolé tá doce. Mônica, eu quero um picolé de limão azedo. E a Mônica levava um monte de picolé pra ele e enquanto ela não achasse um picolé de limão azedo, ela não podia bater nele como o último pedido. Cebolinha foi esperto naquela. Só que eu me identifiquei demais. Porque eu falei assim, cara, eu gosto de picolé de limão, mas eu sempre achei picolé de limão muito doce, melado. Você fica com aquela... Melado. É horroroso. É melado. Aí a avó pegou e falou assim, fazer um picolé. Comprou uma forminha, aí fez suco de limão, bem Azedinho. forte. Colocou lá, congelou. Falei, tá aqui. Eu falei, cara, eu me amarro em picolé de limão. Tipo assim, gelinho de limão. Gelinho de limão. Porque, poxa, fica aquele azedo na boca. Quando eu era criança, a avó fazia Cataguases, é um inferno de quente. Aí você falou, toma aqui um picolé pra você. Enquanto as minhas primas e a minha irmã chupavam um picolé de saquinho. Sim. Eu, pegava lá na geladeira da avó o tempo inteiro. Barato, refrescante, Saudável. É. E era o que eu gostava, né? É, e se não tem espaço no congelador, né, e tudo, dá pra fazer tipo chup-chup, né, o sacolé, não sei como é que o povo chama. É. Mas Aham. aqueles saquinhos compridinhos, né, dá pra você colocar o suco ali. Sim. E dá preferência pro suco de limão, de maracujá e de acerola, que são frutas da época, não Sim, são? são. E que não tem tanta caloria, Uhum. não tem tanto açúcar da própria fruta, né? Uhum. Então dá pra ser menos calórico e refrescante ao mesmo tempo. Ou até, às vezes, a pessoa gosta de uma sobremesa mais doce, pode aproveitar a manga também. A manga, a própria banana. A banana. Que você congela em pedacinhos, depois bate no liquidificador com creme. Fica como se fosse textura de sorvete, só que tem um outro sorbet Ó. que você bate. Você pega exatamente como se eu fosse pegar uma bola de sorvete. Boa ideia. Super gostoso. Isso, manga e banana rola. Dá até pra pôr cacau na banana, fica um sorvetinho de chocolate com a banana. Se Gostei da acrescentar um ideia. pouquinho de cacau, tem que cortar a banana em rodela e congelar. Fica mais fácil de depois Aham. você bater, né? E a manga, a mesma coisa. Coloca no papel manteiga assim, sai fácil. Curioso. E é delícia. Então já Boa fica ideia. aqui 2 dicas de uma sobremesa saudável para esse fim de ano quente. É. E Lógico. doce, né? E doce. sem precisar pôr Super açúcar. doce, super doce. Ó, só não vale banana nanica, porque eu acho que ela vai ficar doce até demais. Mas se você quiser testar, senhor ouvinte. Ah, eu faço com a banana nanica. É? Então a Nutri já falou que faz com a banana nanica, então vai lá. E por falar em leve, questão de comida fresca, a gente já viu que a alimentação no final do ano de leve não tem nada, tradicionalmente, né? Aí a pessoa acorda no dia seguinte, acorda pesado, inchado, e vai no Google pesquisar. E vai aparecer aquela palavrinha de 5 letras, detox. Um clássico, né? Suco detox, café da manhã detox, almoço detox, ano novo detox. O que a nutricionista tem a falar sobre detox? Ah, eu sou super contra. Assim, claro que existe algumas coisas legais do detox, mas as pessoas entendem, pelo que eu percebo, quando chega pra mim, é você passar um dia inteiro numa restrição muito, muito pesada, né? Ou tomar só sucos, enfim. Então isso aí é uma bobagem, né? Restrição gera compulsão e aquele papo lá que a gente até já falamos um pouco sobre isso. A dica que eu dou pra todo mundo é que você
você volte à sua rotina alimentar normal. Uhum. Nós não comemos assim todo dia. Então é normal, a gente não passa por ceias de Natal todos os dias, ou enfim, cada data festiva que você for, a Páscoa, que também tem comilança. Então você vai voltar pra sua rotina normal, né? E o seu corpo se adapta a isso. E tentar manter a rotina normal até chegar nas festas de Natal também, né? Não desistir Exatamente. já, achar que dezembro é sexta-feira e que você vai e avacalhar que tem tudo, que relaxar, né? porque É tem as sexta-feira do ano, confraternizações e tal. É sempre você voltar pra sua rotina. A gente volta, o nosso é mais forte até do que a gente, né? Então a gente também não consegue ficar muito no exagero, né? Isso. Daquela repulsa. O corpo já dá um... Pô, Você fala, não, hoje eu quero comer um feijãozinho, arroz, sei lá, eu quero voltar pra saladinha. Você volta pra tua rotina, cada um com a sua, né? Sim. E algumas pessoas que ainda não entraram, não tiveram essa consciência aí de que tem que ter uma alimentação mais saudável, mais leve no dia a dia, né? A rotina da pessoa ainda tá ruim, né? Já dá pra começar a ir melhorando a rotina pra depois já entrar bem no ano, mas já começa Sim. agora. Já tenta, pelo menos nas refeições que você não for fazer junto com a família, assim, diferente, né? Refeições de férias, refeições de encontros de final de ano. Pelo menos as suas refeições do dia a dia, faça de uma forma mais saudável. Exato. Tenta dar prioridade pras fibras, né? Pros cereais mais integrais, Sim. pras carnes mais magras, beber mais água, comer mais salada. Então, assim, se você conseguir fazer isso nas refeições do dia a dia, já começar a ter uma rotina assim, não vai te prejudicar tanto na sua saúde, no seu peso, na sua glicemia, comer um pouquinho a mais ou uma coisa diferente. Sair nas da rotina, ceias. né? Não vai ter um preço tão alto pra Sim. esse tipo de pessoa. Agora, tem aquelas pessoas que ainda não têm a consciência ainda alimentar, né? E daí já é um problema mesmo da pessoa, ela não vai conseguir mesmo, né? Vai ter que entrar em todo um trabalho aí de... Algumas pessoas precisam de ajuda, né? Precisam de ajuda. Precisam de ajuda. E a gente tá aí pra ajudar, Exatamente, né, Maria Clara? Mesmo lógico. no fim do ano, a gente tá aí pra poder dar as dicas, pra poder Exatamente. atender, pra já começar, pra não exagerar no final do ano. Né? Eu brinco com os meus pacientes que eu, às vezes, atendi no final de novembro, início de novembro, falei, sua consulta tem que ser início de janeiro, e não exagera no fim do ano, não, que não vai poder desmarcar, não, hein? Né? Eu fico brincando. Ficar com vergonha de... Vou falar pra você fazer seu exame no início de janeiro, pra você não querer exagerar no fim do ano. E eles ficam mesmo. Aham. Eles ficam com muita vergonha. Tanto que às vezes nem volta, né? Por conta disso. Porque acha que a gente vai... Vai brigar, vai... Nós tem somos tudo pessoas isso. boazinhas, compreensivas, Exato. né? Mas a gente quer que você tome essa consciência. Isso. E só depende da pessoa. E assim, vamos ser bem sinceros, né? Como a gente sempre foi muito transparente nos episódios. Nós três comemos açúcar, carboidrato no final do ano. A gente com vai certeza. pras festas de família. Gordura, toma uma cervejinha. Vinho, né? o que Toma. for. Senhor ouvinte, não precisa ficar com vergonha de voltar na consulta, porque, eu exagerei e tal. O que ela vai falar de mim? Ela vai falar assim, olha, eu também comi no final do ano. Tamo aí, ó. Não é recomeçar, é continuar, como já falou no episódio 1, né? Pô, tá ali, comeu pra caramba. É normal comer pra caramba. A gente só fala também pra ter essa consciência do que você vai comer, do quanto você vai comer, pra você se autoconhecer, saber os seus limites. Porque, pô, é ruim pra caramba ter ressaca. Horrível. Você acordar no dia seguinte e falar assim, pô, dor de cabeça, bebi demais ontem, nunca mais vou beber. Aí você vai lá na semana seguinte, bebe pra caramba de novo, acorda com ressaca, nunca mais vou beber. Pô, tem autoconhecimento, não é ruim. A Nanda já deu o exemplo do tomate, do paciente que reclamou. Sempre que eu como molho de tomate, eu tenho dor no estômago. Então, pô, por que você tá comendo molho de tomate, velho? Não, mas eu jogo um molhozinho de tomate no macarrão, no arroz. Mas não te dá dor no estômago? Mas você gosta muito? Não, nem tanto. Tem molho branco, tem azeite com alho, né? Tem outras opções, você não precisa comer o molho de tomate ali. Ainda mais fim de ano, que sempre tem várias opções. Foge ali daquelas opções que você sabe que vai te fazer mal. Que vai te dar uma dor no estômago ou que te vai dar dor de cabeça. Tem gente que tem crises de enxaqueca, porque quando come muita gordura. Então, pô, por que você vai tampar na gordura? Escolhe uma opção menos gordurosa. Sim. E aquelas pessoas, Maria Clara, que a gente tá dando dicas, né, orientações, puxada de orelhas para esse final e início de ano. E aquelas pessoas que já estão num processo de emagrecimento, né, que são pessoas obesas ou que têm alguma comorbidade e já começaram aquele processo de emagrecimento, como que a gente pode orientar, dar aquela dica, aquela sacada, ou até mesmo, poxa,
acalentar essa angústia dela de final de ano. Poxa, tem um monte de comida gostosa, eu não vou poder comer nada. Voltado para elas. O aconselhamento, né, nutricional para esse tipo de paciente que já está em tratamento, eu acredito que para ele, né, ele já está adquirindo uma consciência, né? Ele já vem, dependendo do estágio que ele está de tratamento, né? Então, por exemplo, no aspecto comportamental da nutrição, a gente sempre pega muito a questão da meta dele. Então, ele não pode nunca esquecer disso, né? Do quão importante é o emagrecimento para ele. E ele sabe que ele vai ter os desafios pela frente. Quer dizer, ele já convive com grandes desafios. Sim. Né? Então, fazer ali as boas escolhas, ele mesmo já sabe. Desde como ele vai começar a comer ali, né? O que ele vai tomar, quais estratégias ele vai tomar. Então, já vai começar tomando água, já vai optar por fazer um prato grande de salada, né? Que já vai dar uma certa saciedade. Manter mesmo a calma. E o tempo todo se perceber, né? Ver se tá com fome, se não está. Ficar o tempo todo atento. É muito importante, né? E sempre lembrar da meta dele. Esses pacientes sempre têm já as comorbidades, então eles já têm uma hipertensão, muitos já são diabéticos, ou estão com colesterol, então assim, já estão todos numa síndrome ali metabólica. Às vezes é melhor tentar fazer uma refeição semelhante à que ele tá acostumado. Sim. E provar um pouquinho das coisas diferentes, né? Só pra poder matar a vontade ali. Claro, ele vai ter coisa saudável ali. E se a pessoa vai pra um lugar que sabe que, por exemplo, só vai ter coisa com gordura, fritura, carne gorda, coisa com muita maionese, né? Assim, pode também se programar pra poder fazer um lanchinho em casa. Com certeza, come né? em casa antes. Come uma salada, ou come uma fruta, ou come um ovo, né? Que seja. Toma um leite, sei lá, assim, faz um lanchinho ali mais leve antes de ir pra não chegar com tanta fome. Tem que ter as estratégias, né? Ele precisa estar muito atento, exatamente. Isso que a Nanda falou sobre fazer uma refeição em casa antes pra não chegar com fome, ou chegar lá e der vontade, se permitir comer um pouquinho. Sentir o sabor. Ou se sentir pertencido ali. Ótimo, entendeu? ótimo. Né? Não sou diferente, só porque eu tô assim, então... E comer prestando atenção, né? Degustando, e não comer desesperado. Mastigar. É o tratamento, né? Da obesidade. E cada um tem que ter o autoconhecimento também. Por exemplo, tem uma conhecida nossa que ela sabe que ela acaba tendo uma compulsão alimentar se ela fica nos petiscos, né? Se ela fica, tipo, nas entradinhas, nos tiragostos. Então, elas faz um lanchinho antes, né, de sair de casa e se programa pra comer, por exemplo, daí 2, 3 horas que tiver no evento. Então, ela vai conversar, ela vai prestar atenção na que as pessoas estão falando, vai olhar o que tem pra comer, né, vai sentir ali o que ela gosta mais e tal, vai beber mais água, vai provar ali uma bebida, às vezes, alguma coisa, e depois ela pega e faz uma refeição principal, né, e come o que ela tá acostumada, a quantidade que ela tá acostumada, que ela deve comer, e ela fica satisfeita, né? Então, assim... É autoconhecimento puro mesmo. É autoconhecimento mesmo. Isso é muito legal. Eu já sei, por exemplo, que eu gosto, que normalmente eu gosto mais, quando eu vou numa festa, assim, numa formatura, numa festa de salgadinho, essas coisas assim, eu sei que o que eu gosto mais são as entradas. Eu gosto mais ali dos canapés, ou às vezes das coisas que tem ovinho de codorna, queijo, saladinha, fico comendo os enfeites, né? As frutinhas que fica de enfeite lá, dos frios. Então eu sei que eu gosto mais daquilo. Então acaba que eu já vou pra festa pensando em comer aquilo, depois eu paro de comer. Aí eu só vou comer na hora que aparecer, assim, depois de algumas horas, que aparecer alguma coisa que eu gosto muito, sei lá, uma carne, um jantar, alguma coisa assim, aí que eu vou comer de novo. Então assim, é questão de se conhecer mesmo. Exatamente. Né? O que você gosta mais? O que não vai te causar tanta compulsão? Sim. O que você vai ficar mais satisfeito? O que não vai te fazer mal? E o que você faz questão de comer? Sim. Né? Ai, mas nossa, tá lá e tá no processo de emagrecimento e tal, mas ela quer muito comer, sei lá, azeitona. Isso, e aí é um dia especial, é aquela sensação e tal, e ela pode fazer isso se ela se programar. Às vezes abre mão de um outro alimento, né, pra comer um pouquinho mais daquele. Isso. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência pra conseguir se programar, né, se planejar, como a gente disse no episódio 21. E você falou das comorbidades, né, dos problemas de saúde que às vezes uma pessoa que tá acima do peso tem. Então, lembrando aí de quem tem diabetes tipo 2, saber que o que mais sobe a glicose na hora ali são as coisas que têm açúcar instantâneo. Então, por exemplo, refrigerante comum, né, que tem muito
normalmente tem, assim, grande disponibilidade, né, em festa. Os próprios doces. Então, assim, tentar ingerir o mínimo possível desses alimentos, mas pode tomar, mas assim, por exemplo, se for tomar um refrigerante, se puder tomar o 0, vai ser muito melhor para sua glicemia. É químico, né, ruim e tal, mas se entre um refrigerante comum e um 0, quem já tem a glicose alta, ou quem já tá aí caminhando para ter uma glicose alta, o ideal é dar preferência pro refrigerante 0. Mas se tiver um suquinho de limão, igual a gente falou, dá preferência pro suco de limão, né, se for sem açúcar, lógico, com adoçante ou sem nada. Ou pelo menos, se só tiver refrigerante comum e suco de limão com açúcar, vê se consegue, às vezes, diluir um pouquinho o suco de limão, põe uns gelos, né, assim, pra ficar bem geladinho, bem refrescante, que aí você vai estar diluindo ali aquele açúcar, pelo menos. Os doces, se for comer, tenta comer um pouquinho só e depois que tiver se alimentado, depois da refeição, não ficar, por exemplo, não, eu não vou jantar pra poder comer o doce. Não, isso vai ser pior pra você, né? Então, janta um pouquinho, come um pouquinho de carne, come um pouquinho ali do arroz, do que tiver ali da salada, e depois come um docinho, por exemplo, ou um pedacinho da torta, se for o caso. Vai ser melhor pra sua glicemia, pra sua saúde, pra sua nutrição também, né? Do que não comer nada e depois comer o doce. Ou, por exemplo, comer só arroz, né? Também vai te prejudicar, porque o arroz, ele vai virar açúcar no seu sangue muito rápido. Então, se você puder comer menos arroz e mais salada, mais carne, ou mesmo que, assim, coma um pouquinho dos tiragostos e depois jante menos, tentar ter um equilíbrio e comer de todos os que a gente chama de macronutrientes, né? Tentar comer um pouquinho de carne também, não comer só o carboidrato, só o arroz, só a massa, só o pão, né? Então, por exemplo, se tiver uma torradinha, põe alguma coisa nessa torradinha, nem que seja um azeite, né? Ou um queijo, um ovo, né? Que a gente falou de ter ovinho de codorna, ou come umas cenourinhas ali, come uns tomatinhos, um patezinho às vezes, né? Vai ser melhor do que comer, vai ser melhor você comer 2 torradas com patê do que comer 4 torradas, né? E vai te satisfazer às vezes o mesmo tanto. Tentar tomar cuidado com a bebida alcoólica também. Eu ia perguntar isso agora, porque a gente tem, geralmente no final do ano, 3 tipos de bebida alcoólicas bem recorrentes, né? A famosa cervejinha, vinhos e champanhe, espumante, né? Como que... E dentro do vinho ainda tem o vinho seco e o vinho suave? Quem tem diabetes, ou mesmo quem tá no processo de emagrecimento, ou mesmo quem quer só manter a vida mais saudável, com menos substâncias que vão te fazer mal, que vão te trazer prejuízos se forem recorrentes, né? Tenta dar preferência pro vinho seco. Algumas pessoas não gostam do vinho seco. Aí pode entrar na ideia, por exemplo, que alguns usam de colocar um pouquinho de água e umas gotinhas de adoçante. Mas se for, por exemplo, provando um vinho seco bom, né, bebendo aos pouquinhos, sentindo o sabor, às vezes até começa a gostar, né? Mas pra quem às vezes não tem essa disponibilidade do vinho seco, que não é caro, viu, gente? A gente compra vinho ali... A R$19? Isso, no supermercado, né? Uma garrafa ali a R$19, que é um preço barato pra vinho. Uma pausa. Então já vamos de dica pros nossos ouvintes. Lógico que isso depende do paladar. O melhor vinho é aquele que você gosta. É aquele que casa no seu paladar. Não precisa ser um vinho de R$200 pra falar que o vinho é bom, tá? Mas tem um aplicativo chamado Vivino. Baixa o aplicativo no celular, tem pra Android e iOS, que nesse aplicativo tem uma área lá que você tira foto do rótulo e ele te diz como que é aquele vinho. Ele te dá orientações daquele vinho, de pessoas que entendem de vinho e de pessoas que não entendem nada de vinho. Eu não entendo nada de vinho e vira e mexe eu dou lá, gostei desse vinho, achei ele saboroso, combinou com a carne. Não precisa ser um sommelier pra você poder escrever lá. Gosto de frutas, que legal, sabor gente. De fruta. Então você pode chegar no supermercado, viu aquele vinho em promoção, aí você vai lá e tira uma foto do rótulo dentro do aplicativo, aí você vê as estrelinhas de outras pessoas que beberam. Aqui em casa tem um vinho que a gente sempre compra, é o Planum. Sempre acha na promoção. Ele tá 19, às vezes 18, e pra quem não entende de vinho, ele tá sempre lá com nota 4,5, 5, são 5 estrelas, então ele tá sempre no top. E o vinho é R$19, então você não precisa gastar R$200 pra poder beber um vinho é um saboroso. Vinho português, alentejano, que é assim, que é o do tipo que eu gosto, né? Então assim, saber, tipo, eu gosto mais do vinho de tal região, de tal país, né? Mas isso aí é com o tempo também. Claro. Né? Assim, tem gente que não gosta, claro. Mas tentar, então, dar preferência pro
pro vinho, mas se não tiver essa possibilidade, tenta, assim, às vezes tomar um pouco mais de água, se alimentar antes. Quem tem diabetes, né, e tem costume de medir a glicemia ou tem indicação médica de medir a glicemia, mede a glicemia antes de ir pra festa, corrige, né, quem tem que corrigir com a insulina, se alimenta, né, aplica suas insulinas normalmente, come normalmente as suas refeições do dia a dia, né, não fica tanto tempo sem comer, porque depois vai comer mais, senão você pode acabar tendo uma hipoglicemia ali e acabar comendo mais do que devia, né, quando tem a hipoglicemia e depois fazendo hiperglicemia. O álcool, né, voltando nessa ideia do álcool, além de tomar as medicações normalmente, né, a maioria das medicações não tem problema tomar com álcool, as medicações de diabetes você pode tomar, não tem problema. Lógico, você não vai tomar com a cerveja, né, você vai tomar com água e tal, e depois uma dose ali. Depois que você se alimentar, você vai provar alguma bebida e tudo, mas sem exagero, né, gente? Se for tomar, né, assim, uma quantidade maior de bebida alcoólica, vai monitorando a sua glicemia, mede a glicemia ali de 2 em 2, de 4 em 4, mesmo de madrugada, coloca o despertador, porque o álcool, ele pode fazer, dependendo do tipo de bebida alcoólica e do que você comeu, de qual medicação você usa, normalmente ele faz subir um pouco a glicose e depois faz cair, porque ele vai ter, assim, uma absorção mais rápida e depois ele vai inibir as correções que o nosso próprio corpo faz da glicemia. Então, por exemplo, ele inibe a produção pelo fígado de glicose, inibe as sensações que você tem de hipoglicemia. Então, você não vai ter o tremor, não vai ter tanta sudorese, não vai ter tantos sintomas de hipoglicemia quando você tá alcoolizado, né? Ou mesmo quando bebeu um pouco. O ideal é sempre estar monitorando essa glicemia, né? Quem tem a glicose mais instável. E aí, já virando pros diabéticos tipo 1, né? Que dependem ali 100% de insulina, tem que tomar o dobro de cuidado com essa questão do álcool, porque às vezes bebeu e dormiu, não comeu mais nada depois que bebeu, e aí o risco de fazer uma hipoglicemia de madrugada é muito grande, porque a insulina já foi aplicada, já tá no seu corpo. Só que ao mesmo tempo, se você não aplica a insulina, naquele início ali que você comeu, ou mesmo que só bebeu, sobe muita glicose, você pode fazer até uma cetoacidose, pode aumentar o risco de você vomitar e aí desidratar e ter uma complicação grave. Então, assim, tudo moderado, medir a glicemia, corrigir, se alimentar, né, contar carboidrato da glicemia, da bebida alcoólica normalmente não tem necessidade, justamente por conta dessa questão de depois abaixar a glicose. Porque se você aplica a insulina vai continuar agindo e depois o álcool não vai deixar você fazer essa autorregulação. E se for comer depois, né, depois que beber, que é o ideal também, né, comer alguma coisa antes de dormir, dependendo do nível que tiver a glicemia, dependendo da sua orientação médica, né, você deve aplicar insulina ou não. Mas aí isso é mais particular, mais individual. Uma coisa também importante, nesse período, verificar os seus equipamentos, principalmente para quem é DM1, seja bomba ou seja o glicosímetro, né? Estar com eles, porque tem muito paciente que, eu vou para uma festa, não tem onde levar, eu vou ter que ficar segurando uma bolsinha e tal. Tenta se adaptar a sua vestimenta àquele equipamento, e se você tiver bomba, utilizar bomba, né? Verificar o catéter. Se o catéter não tá obstruindo, né? Se a sua glicemia tá controlando com as aplicações de insulina. Porque, por exemplo, se começa a ter muita glicemia alta, isso aí pode te levar a uma cetoacidose, pode te levar a um prejuízo, você vai acabar perdendo a festa, né? Então, assim, se programa, vê se tem fitinha direitinho, né? Se tem agulha, se tem insulina, principalmente porque nesse fim de ano as lojas fecham, né? Assim, nem todas abrem, principalmente entre o Natal e o Ano Novo ali. Então, tenta se programar, se for viajar. O transporte da insulina também nesse calor e nas viagens, né? Isso. Lembra do isoporzinho, do gelo. Porque às vezes você vai ter que deixar dentro do carro, ou vai ficar num ambiente que tá mais quente, vai ter que ficar dentro da bolsa. E é verdade. Ou vai dormir na casa de alguém, né? Então, assim, tenta sempre se programar pra levar tudo que você precisa e pra medir mais vezes a glicemia e pegar as orientações direitinho com seus profissionais de saúde, né? Lembrando que quem tem diabetes tipo 1 e faz contagem de carboidrato, lembrar que tem aplicativos, tem os livrinhos, né? Que normalmente a gente disponibiliza para poder conseguir contar carboidrato mesmo desses alimentos diferentes. Quando for possível, às vezes, é um bolo que a minha avó faz da receita dela, né, que ela não sabe
não tem como estimar a quantidade de carboidrato. E você não conseguiu achar nada semelhante no livrinho, nem aplicativo. Uma opção que você pode ter é pedir para sua nutricionista, às vezes, calcular a quantidade de carboidrato que tem no pedaço, ou te ajudar, pelo menos, né, assim, a estimar ali quanto que deve ter, falar os ingredientes, pede as quantidades. Pra vó. Isso. Vó, me passa a receita aqui, deixa eu perguntar pra Maria Clara quanto de carboidrato tem. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E o papo saudável de hoje, novamente, bem denso, né? Muito construtivo pra essa virada de ano, pra esse final e início. E também muito conteúdo pra gente levar pro ano inteiro, né? Não só pra essa época. E qual seria a sua mensagem final, nutricionista Maria Clara? Bom senso, boas escolhas, amor próprio e Feliz Natal e um próspero ano novo. Pô, que esse final de ano aí seja muito alimentar, tenha muita consciência alimentar, Consciência alimentar, exatamente. Gostei do amor próprio, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que esse fim de ano é pra gente conviver, né? Pra amar as pessoas, pra lembrar desse carinho que a gente tem com os familiares, com os amigos, mas também tem que se amar. E pra se amar, a gente precisa se alimentar bem. Exatamente. Né? Quando a gente se ama, a consciência vem por consequência, né? A gente se cuida. A gente se cuida, exatamente. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muito autoconhecimento. A gente falou isso o ano inteiro, em todos os episódios, então fica aqui aquele reforço. E obrigado a todos os ouvintes, mais de 5.000 ouvintes. 2020 tá aí, com muita novidade, né, minha moça da podosfera? Isso aí, a gente vai se programar pra trazer muitas novidades. Nossos episódios aí estão no YouTube, então quem não conhece os aplicativos, aquele pai, aquela tia, aquele amigo que não conhece podcast, manda o link do YouTube, o episódio tá na íntegra lá, então ele consegue escutar em alta qualidade, sempre. Muito importante, a gente começou agora fazer uma campanha de classifiquem os nossos episódios, os nossos podcasts. Dê 5 estrelas, 4 estrelas. Se não gostou, manda uma estrela lá e fala assim, ó, o episódio tá ruim, não gostei. Tira a música da podosfera, tira o Felipe, põe não sei quem. Poxa. Não tira a música da podosfera, não. Nem o Felipe. Nem o Felipe. Pode tirar só os convidados. Ah, não. Não. Tô brincando. Façam sugestões de novos episódios pra 2020. Em outubro a gente tinha uma listinha de 20 episódios. Hoje, em dezembro, a gente já tem uma lista de 63 episódios. De temas, né, pra gente gravar. Então continuem mandando ideias pra esses temas, pra esses novos episódios. Muito importante pra gente essas sugestões e esse feedback. E no mais, escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E aquele abraço!